uma quantidade de informação regulatória pode ser codificada economicamente, isso daqui é ponto-chave. Informação regulatória. Por quê? Economicamente. Porque você não precisa traduzir isso para proteína. Em célula, qualquer reação que você faça, você está fazendo um gasto de energia. Então ela vai tentar ser a mais econômica possível. Bom, por que ser econômica? É simples. Para cada proteína que você traduz, que você cria dentro da célula, você tem que ter uma via que vai controlar o controle dessa proteína, que vai controlar a transcrição e a tradução dessa proteína. Tá? Se fosse controlado por proteínas, você teria que ter mais 4 proteínas controlando isso tudo. Tá? Então você tem uma proteína e 4 proteínas fazendo o reforço atrás para justamente você ter a média, tá? Você ter esse controle, porque você tem que controlar aquilo que você está fazendo. A célula tem que ter esse controle. Só que para essas 4 proteínas você tem que ter mais 4 por trás e assim sucessivamente. É um número muito grande para você ter uma complexidade como a gente tem. Já a RNA você não precisa traduzir. Então ele é mais econômico em termos de gasto energético e mais específico do que as proteínas. Tá? Ele vai atacar diretamente o que? O DNA e o RNA. Então ele pode se ligar tanto a DNA quanto a RNA por pareamento de Watson-Crick, por um pareamento muito mais específico, com um gasto energético muito menor. Como é uma informação regulatória, você não precisa de uma estrutura rígida como uma proteína, de uma estrutura que dê um suporte físico. A proteína está envolvida justamente nessa parte do suporte físico da célula, né, na parte de enzimática, em diversos setores que realmente você tem que fazer com proteína. Já no controle regulatório, como é a nível de DNA e RNA, você pode fazer com moléculas que tenham um gasto de energia menor, mas que sejam bem mais específicas. Essa camada de fluxo da informação pode ser alterada, gerando alterações fenotípicas sem causar uma quebra do sistema. O que eu quis dizer com isso? Como assim alterada? Você pode ter uma mutação nessa sequência, sem que essa mutação faça isso perder atividade. Por quê? Quando você tem uma mutação numa região que codifica uma proteína, essa mutação pode ser uma mutação que você tem uma alteração na sequência dessa proteína, na sequência de aminoácidos. Se você tem essa alteração, vamos supor que a proteína seja um tijolo de uma casa, certo? Esse tijolo pode ficar defeituoso. Se você construir uma casa com esse tijolo, essa casa cai, certo? Agora, quando você fala de informação regulatória, na verdade é aquela informação que vai montar a casa, é tipo o arquiteto da casa. Tá? Você ter alguma mudança de planos na arquitetura da casa, você não vai desmoronar a casa, porque os tijolos da casa estão bons. Você pode até, dependendo da mudança, ter uma outra casa que você não esperava. Vocês entendem mais ou menos onde eu quis chegar com essa outra casa? Bom, vou deixar aberto mais para discussão para vocês, mas claro que eu estou falando tudo a ver com evolução também. Então você não quebra o sistema, porque os tijolos estão inteiros, mas você pode ter uma leve mudança. Ou às vezes não, às vezes é uma mutação pontual que não influi no pareamento desse RNA com o RNA-alvo dele. Não influi na função que ele está exercendo. Ou pode influir, como eu falei para vocês, com uma mudança bem sutil, mas que não leva a uma quebra do sistema, né? A um sistema incompatível. Bom, agora eu vou fazer uma coisa que eu acho que vai ficar mais claro para vocês isso que eu estou falando. Eu particularmente gosto muito de cozinhar. Tá? A cozinha, na verdade, é o segundo laboratório. Quem trabalha com ciência, estiver vendo isso daí, vai descobrir isso daí. A cozinha é um laboratório de biologia molecular. E é onde eu relaxo também. Bom, vou listar para vocês alguns ingredientes e depois falar o que a gente pode fazer com esses ingredientes. Água, leite, açúcar, ovos, fermento e óleo. São ingredientes básicos. O que você poderia fazer com esses ingredientes? As possibilidades seriam pão, bolo, massa para pizza e massa para macarrão. Então, quer dizer, com diferentes ingredientes,
na verdade, com os mesmos ingredientes, aqueles ingredientes listados ali atrás, todos aqueles que eu acabei de listar, você pode fazer essas diferentes espécies de culinárias, tá? Por exemplo, pão, bolo, massa para pizza e massa para macarrão. Coisas diferentes quando a gente olha, mas que levam os mesmos ingredientes. Mas o que elas têm de diferente, então, que leva a cada uma a ser o que é? Daí que tá. Bom, vamos começar com uma receita que é para fazer um organismo, para tentar deixar isso mais claro, espero que eu consiga. Primeiro você precisa de um livro de receitas. No caso a gente vai usar o DNA Benta, tá? É uma alusão ao Dona Benta que eu uso aqui em casa. Então, o DNA Benta é a primeira coisa que a gente vai precisar para fazer um organismo, tá? Que é onde vai estar contida todas as informações. A segunda coisa são os ingredientes, lógico. O leite, o óleo, a farinha, os ovos, que são as proteínas, tá? São os ingredientes físicos daquilo que a gente vai estar fazendo. Só que tem uma coisa que é sempre omitida, que a ciência omitiu por muito tempo. Ela sempre viu as proteínas e sempre viu o livro de receitas. Mas como a gente não sabe interpretar aquele livro de receitas, eu falei para vocês, a gente lançou o rascunho do genoma humano. Mas a gente não sabe ler. A gente tem um livro completo, a gente tem todas as letras lá. Mas a gente não quer dizer que a gente sabe ler. Então dados não podem ser confundidos com informação. A gente tem os dados. A gente está extraindo as informações. O que a gente conseguiu até agora foi das proteínas, que num livro de receita, se vocês pegarem e folhearem, é muito pouco. O livro está contido com diversas outras coisas, que são o quê? Coisas para você justamente fazer o bolo. E tem uma pessoa que é a efetora dessas coisas, que é o cozinheiro. Tá? No caso, eu não sei se a resolução vai dar para ler, mas está com o chapéu de cozinheiro escrito ncRNA, que seriam os RNAs não codificantes. Mas qual que é a função desse cozinheiro nisso tudo? É ele que vai pegar o livro de receitas, ler e vai seguir as informações, misturando os ingredientes. Como assim? Que informações são essas? Quantidade de ingrediente, que é muito importante. Você não tem que só expressar uma proteína, você tem que expressar no tempo certo a quantidade certa. O tempo de forno de ingrediente, tá? Que no nosso caso assim, do desenvolvimento é o tempo que a proteína vai ficar expressando em determinado tecido, determinada célula ou em determinada localização subcelular, tá? A partir você não precisa disso mais tarde, tá? Então o tempo de forno, a mistura dos ingredientes, o que vai primeiro, que ingredientes você vai colocar primeiro, qual a forma que você vai dar para aquela massa. Então diversas coisas estão contidas no livro de receita, mas que não são proteínas, são informações. E o que faz isso é o cozinheiro, o que lê essas informações e mistura esses ingredientes é justamente o cozinheiro, o ncRNA, tá? Os RNAs não codificantes, para no final ter o organismo. Aqui é um bolinho de uma vaquinha, mas eu não tenho essa habilidade toda para cozinhar. Eu, infelizmente, não tenho essa arte, por assim dizer, mas eu gosto de fazer alguns bolos também. Aqui no canto direito, eu não sei se dá pra ver, é um menininho cozinhando, um bebê cozinhando. É justamente como nós cientistas estamos no laboratório de biologia molecular. A gente vê os ingredientes, vê as coisas, mas a gente não sabe como isso tudo funciona. A gente está engatinhando nessa área ainda, né? Só uma brincadeira.